Olá, amigos, sejam bem-vindos ao 8º episódio do canal História e Política. No episódio de hoje trataremos acerca da crise da Evergrande na China. Nas últimas semanas, a incapacidade de uma das principais companhias chinesas, a Evergrande, de honrar seus compromissos financeiros com credores, trouxe temores de uma crise na segunda economia mais pujante do planeta, a China. A China corre para desbancar os Estados Unidos como maior economia mundial na próxima década. Nas últimas 2 semanas, no entanto, uma de suas principais empresas deixou de pagar uma dívida de cerca de 120 milhões de dólares com credores internos e externos. Para alguns, trata-se apenas de uma questão de insolvência momentânea. Para outros, porém, trata-se de um presságio de que algo maior está por vir. Uma crise que talvez poderia gerar uma implosão na economia chinesa. De qualquer maneira, os possíveis impactos globais deixaram os mercados mundiais em alerta. A Evergrande possui dívidas estimadas de 305 bilhões de dólares, o que a torna a maior devedora privada do mundo. A companhia está sem dinheiro e os investidores estão preocupados que um colapso possa representar riscos sistêmicos para o sistema financeiro da China, com repercussões em todo o mundo. Essa poderia ser a maior crise da economia chinesa desde a sua transição para a economia de mercado com Deng Xiaoping em 1980. A companhia chinesa é uma daquelas consideradas como grandes demais para quebrar, too big to fail, pois sua quebra poderia arrastar outros setores para o buraco. Até poucas semanas atrás, a Evergrande era praticamente desconhecida para além das fronteiras da China. Ela é a segunda maior incorporadora imobiliária do país asiático. É um grupo gigantesco que emprega cerca de 200 mil pessoas e gera 3,8 milhões de empregos indiretos. Os interesses do grupo vão muito além do setor da construção civil. Ele possui engarrafadoras de água mineral, produz veículos elétricos, opera parques temáticos e é até proprietário de um time de futebol, o Guangzhou Evergrande. A Evergrande conduz atualmente cerca de 1.300 projetos imobiliários em 280 cidades ao redor da China. O fundador da Evergrande, o empresário Hui Ka-yan, já foi considerado o homem mais rico da Ásia. O grupo foi fundado em 1996 em Guangzhou, no sudeste da China. Antes chamava-se Hengda Group. Um default financeiro do grupo teria grandes repercussões. A Evergrande deve montantes para cerca de 171 bancos domésticos na China e outras 121 firmas financeiras. Um default também teria impactos internacionais. Se a China passar a comprar menos, os preços das commodities irão despencar e, consequentemente, isso afetará receitas e resultados de empresas ao redor de todo o mundo, sobretudo nos setores de minério de ferro e petróleo. O mercado imobiliário representa cerca de 30% do PIB chinês. A China é famosa por suas cidades fantasmas, mega projetos residenciais que ainda não possuem um único morador. O maior exemplo é Ordos, uma cidade moderna com parques, museus, escolas, rodovias de 6 faixas e estádios, inaugurada em 2009 na Mongólia Interior, em Kangbashi, um estado com população inferior a 30 mil habitantes. Tianduchen, a cópia chinesa de Paris, permanece em grande parte desocupada anos após a sua construção. Os planos originais previam uma capacidade de 10 mil habitantes. Hoje, no entanto, a população dessa cidade gira em torno de 10% daquilo. A Evergrande é uma das empresas responsáveis pela construção de tais projetos. Um dos seus projetos é o chamado Splendor Kunming, um grande conjunto habitacional com cerca de 16 mil unidades,
para abrigar 60 mil pessoas, algo semelhante a uma cidade média. Muitos analistas apontam que isso é um dos motivos de um inchaço artificial do PIB chinês. Para alguns, a insolvência da Evergrande é um sinal de que na China houve uma bolha imobiliária de grandes proporções e que pode estar prestes a estourar. Nesse sentido, a crise da Evergrande poderia levar a economia chinesa a uma forte desaceleração. Para estes analistas, a China encontra-se no seu momento Lehman. O panorama atual assemelha-se à crise dos subprimes de 2008 nos Estados Unidos, deflagrada pelo banco Lehman Brothers, por causa de uma bolha no mercado imobiliário americano. Outros, no entanto, avaliam que a China, por possuir cerca de 1 bilhão de habitantes, não sofre desse mal. Seria apenas questão de tempo até que tais unidades sejam vendidas e ocupadas. O governo chinês realiza a urbanização controlada de suas metrópoles, transferindo gradualmente a população do campo para as cidades. Sendo assim, a comparação da situação chinesa atual com a situação da crise americana de 2008 é uma comparação indevida. Enquanto a Evergrande possui terras e construções, a Lehman possuía ativos financeiros tóxicos. Segundo esses últimos analistas, a falência da Evergrande não representaria um risco de contágio sistêmico como ocorreu em 2008. Isso por causa da dispersão dos investimentos da Evergrande. Ademais, não há uma bolha financeira transnacional envolvendo diversos países, como no caso da crise de 2008. Outros analistas ainda apontam que a crise da Evergrande pode ter sido provocada propositalmente pelo governo chinês para tentar desalavancar investimentos imobiliários. Xi Jinping poderia estar buscando uma reestruturação da economia chinesa de modo a afastá-la da pura e simples especulação em direção ao consumo e à produção, com o objetivo de manter um crescimento sustentado e sem vulnerabilidades. O governo chinês poderia estar planejando uma quebra controlada para dar uma lição às empresas que buscam ganhos especulativos. Desde 2015, Xi Jinping defende que os apartamentos foram feitos para morar e não para especular, e fala na superação de 3 montanhas: custos de saúde, de educação e de imóveis, para a prosperidade comum. O presidente chinês advoga por limitações às fortunas excessivas e defende que os super ricos devem retornar mais para a sociedade. Isso é visto, em parte, como um retorno aos princípios do socialismo maoísta, com um afastamento da economia de mercado. A questão da Evergrande é um desafio para o líder chinês, há cerca de 1 ano da disputa por um novo mandato de 5 anos no comando do país asiático. A questão poderá comprometer o ritmo de crescimento da China, que, segundo as projeções, poderia ultrapassar os Estados Unidos como maior economia mundial até 2028. Uma crise na China já era algo esperado pelos economistas há algum tempo. Desde 2012, o Banco Mundial já alertava para este fato. Isso porque as crises no capitalismo são periódicas e porque o modelo chinês de crescimento é baseado na expansão infinita da dívida pública, no superinvestimento e no subconsumo e no uso predatório dos recursos naturais. O modelo voltado para as exportações gera um crescimento impressionante, mas no longo prazo é insustentável. Com o envelhecimento da população chinesa, o setor previdenciário da China também está se tornando crescentemente desequilibrado. A China já foi considerada por alguns como a bolha que nunca estoura, mas talvez tenha chegado o momento dessa bolha estourar. Além da crise da Evergrande, um outro risco à economia chinesa que pode ter sido subestimado é o da crise energética, que poderia gerar um choque pelo lado da oferta. A China já enfrenta a maior escassez de energia desde 2011, uma escassez motivada pelo aumento do consumo em épocas de calor intenso. Entre as regiões afetadas estão Jiangsu, Zhejiang e Guangdong, 3 potências industriais que respondem por quase 30% da economia chinesa. Guangdong sozinha tem uma economia maior do que a da Austrália.
É importante lembrar que a União Soviética não foi derrotada militarmente durante a Guerra Fria, mas sim implodiu economicamente. No ano em que o Partido Comunista Chinês completa o seu 100º aniversário, os líderes chineses precisam demonstrar que aprenderam essas lições da história para continuar liderando seu país rumo à posição de principal potência econômica do mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!